Senadora Ana Amélia, parabéns pelo evento, parabéns pelo projeto, já vem sendo discutido no Senado Federal. Saudar aqui também o secretário Hernani Polo, o secretário André Nassar, representante do Ministério da Agricultura, e o Henrique Dornelles, a saudação a toda a mesa. Mas é muito importante essa questão dos tributos, e nós viemos há um bom tempo discutindo, tanto dentro da porteira como fora da porteira. E aí, senadora, o secretário André Nassar, quando ainda na empresa Ícone, fez um trabalho, a solicitação bancada pelo IRGA, onde ele mostrava a tributação do arroz dentro da porteira. E ali, André, você lembra que era 24% de um saco de arroz, fora o beneficiado que nós estamos discutindo nesse instante aqui. Então, são dois assuntos importantes, e na questão dentro da porteira era 24%. Veja, um saco de arroz, se o custo chega aí tipo R$40, 24% é imposto, onde 55% era estadual e 45% federal. E aí, prefeito Heraldo, então de 9% é municipal, que fechava mais ou menos os 100% de um saco de arroz. E o que a senadora coloca, a discussão não é esse dentro da porteira. Se trabalha esse tema lá, mas o que está se fazendo é a guerra fiscal sobre o tributo depois da porteira. Então, as indústrias, as cooperativas pagam e, logicamente, o consumidor. E aí é muito importante essa desoneração que a gente possa fazer sobre os tributos, porque hoje, nessa guerra fiscal, as indústrias têm mostrado, Pileco, outro dia ainda lá no Ministério da Agricultura mostrava, São Paulo é zero, Pileco, Minas Gerais é zero, e outros estados é 7%, 4%, então essa guerra é que tem que fazer. E o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país, é o que mais paga por isso, porque ele está bancando praticamente essa carga tributária altíssima. Por isso, é extremamente importante esse trabalho do que nós estamos discutindo aqui, fora da porteira. E depois também já existe um trabalho que nós estamos discutindo lá no Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, onde o próprio Henrique já participou de reuniões conosco, onde nós temos que retomar essa questão sobre o dentro da porteira. E é importante, senadora, e quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, pelo Canal Rural e pela TV Senado, do consumo, do consumidor. Hoje, quem mais tributo paga no Brasil não é o maior empresário gaúcho ou brasileiro. Não é o pessoal de mais poder aquisitivo. Quem mais paga imposto são as famílias de baixa renda. Meu secretário Pedro Westphal e meu professor Ari Faria Marimon. Quem ganha 2, 3, 4 salário mínimo por quê? Porque apesar da carga tributária que ele paga sobre os alimentos, o que ele mais gasta é com arroz, com feijão, com leite, com a carne, com azeite. Então, por isso, se nós desonerarmos a cesta básica, dentro da porteira e fora da porteira, nós vamos beneficiar a classe menos favorecida, a classe mais pobre, que é o que mais imposto paga, porque os alimentos no Brasil, hoje, é mais de 30% a carga tributária sobre os alimentos. Por isso, a luta que a senadora está fazendo é extremamente importante e nós temos que dar o apoio dentro da Câmara dos Deputados, ok? Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Caio. Na verdade, esta é uma batalha, mais do que uma batalha, é uma guerra. Já vem do nome, guerra fiscal. E nós estamos tratando exatamente dessa guerra, que é uma guerra fiscal. E a tentativa de fazer essa harmonização tributária por uma questão de justiça aos trabalhadores e também um benefício social aos consumidores que compram o arroz ou todos os produtos da cesta básica. Essa é, digamos, a filosofia deste projeto que caminha nas duas pontas. Então, eu agradeço ao deputado Luiz Carlos Reis e passo a palavra ao senhor André Barreto, que é representante aqui da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, também para sua manifestação. Bem, é extremamente louvável nós apontarmos a importância desse projeto de emenda à Constituição, haja vista as vicissitudes pelas quais estamos passando todos nós, produtores, indústrias, consumidores, e eu notei que também está sendo esquecido que o Estado também se vê muito prejudicado na arrecadação por essa competição fiscal. Nós, a cada dia, sentimos na pele a iniciativa de estados fora do nosso, estados diversos, implantando sistemas de defesa. O que existe, na realidade, é um sistema de defesa mútua entre
os estados. Quer dizer, cada um aplica a seu bel prazer uma alíquota diferente, né, de modo a facilitar a realização e a implantação de indústrias de beneficiamento e produção dentro do seu estado, em detrimento daqueles estados que possuem já uma indústria estabelecida e com uma cadeia produtiva madura, né, principalmente no nosso caso, em que nós detemos esse percentual que já foi citado aí, de 70% da produção do arroz no Brasil. E muito pior ainda se levarmos em conta que, considerando a qualidade do arroz, o arroz agulhinha, longo, fino e irrigado, essa proporção sobe substancialmente. Então, senadora, nós, da indústria do arroz do Brasil e também das cooperativas daqui do Estado, que detêm uma quantidade expressiva do beneficiamento e do mercado nacional, nós elogiamos essa iniciativa, apoiamos e desejamos que no decorrer desse evento histórico nós possamos detalhar com mais preciosidade a nossa posição com relação a esses dados que serão debatidos hoje aqui. Nós torcemos de Brasília a nossa assessora, diretora executiva, que está plenamente capacitada com dados, haja vista a sua participação nos debates da Câmara e do Senado sobre esse assunto. Muito obrigada, André Barreto. Em seguida, no debate técnico, nós a convidaremos para o uso da palavra. Eu passo também imediato a palavra ao presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Hélio Farenzena, para a sua manifestação. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que vieram nos prestigiar nesse evento, que talvez seja o evento mais importante, o evento arrozeiro mais importante da América Latina. Quero aproveitar a excelentíssima senadora Ana Amélia, pedir para que olhe entre os órgãos federais, olhar para o nosso Estado. O nosso Estado está sendo esquecido. Pelo que se vê, pensam que aqui o país acaba. Eu acho que aqui o país começa. Aqui o país começa e nós somos 70% do arroz produzido no país. Então, acho que nós merecemos um olhar mais aprofundado aqui nessa região. Hoje, um pouco antes do meio-dia, eu levei um repórter de Porto Alegre, um emissor de Porto Alegre, um jornal de Porto Alegre, filmar e fotografar uma colheita de arroz, aonde o pessoal viu e ficou surpreso com a dificuldade de se produzir arroz. Aí eu falei para ele, na gôndola, o arroz está em torno de R$10 o pacote de 5 quilos, em média. E o pessoal acha caro. Esse pacote de 5 quilos dá para uma família de 5 pessoas viver 15 dias, se alimentando 15 dias. Uma cerveja custa R$9. Uma pessoa, em 10 minutos, toma uma cerveja. E acha barato. Então, meus amigos, tem coisa errada. E tem gente que diz ainda que o produtor está ganhando dinheiro, está rico, e que não é verdade. Se pode, numa ponta, o produtor está sentindo, na outra ponta, o consumidor, mas, com certeza, o produtor não está tendo renda. E a gente pede encarecidamente a excelentíssima senadora e o Ministério da Agricultura que dê uma olhada para o nosso problema, que nós não queremos prorrogação de dívidas, nós não queremos mais ciclização, nós queremos preço e lucro. É o que nós precisamos. Sem lucro não tem empresa, não tem família, não tem segmento nenhum que possa fazer frente aos seus trabalhos. Então, nós queremos... agora, esse aumento de preço que houve recente, apenas fez a recomposição das dívidas, dos custos. E eu estou preocupado que a safra de 16, 17 seja pior que essa, porque esse aqui nós estamos com um custo de o dólar 2,70, 2,80, estamos tendo um pouco de lucro a R$40 o saco. Agora, a safra de 2016, 17,
com dólar de 4,5, de 4 a 4,5, não sei como é que vai ser. Então, eu estou muito preocupado com isso. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Hélio Farenzena. Ele fez um comparativo sobre a cerveja e a embalagem de arroz de 5 quilos. E eu queria dizer que quando a Ivete Sangalo ou a Juliana Paz aparecerem segurando um saco de arroz, ou uns jovens sarados também fizeram propaganda do arroz, talvez venda mais arroz como cerveja, porque são elas a propaganda que é a alma do negócio. Parece que a cerveja está ganhando a guerra do arroz na propaganda que faz da bebida. Então, apenas para lembrar como o apelo ao consumidor é feita e maciços investimentos com as figuras mais conhecidas da música popular brasileira. Eu queria convidar o Francisco Chardon, que é representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também presidiu a Câmara Setorial do Arroz e conhece bem a área. Com a palavra, Dr. Francisco Chardon. Lembrando que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, pelo Canal Rural, pela TV Assembleia. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Em seguida, terminadas as exposições, nós poderemos intercalar com as perguntas que virão das pessoas que estão participando pela internet ou telefonando, e também das pessoas da plateia que queiram interagir com o debate sobre o tema da uniformização das alíquotas do ICMS para a cadeia produtiva de toda a cesta básica brasileira. Com a palavra, o doutor Francisco Chardon. Temos um problema técnico de microfones, por favor. Senadora Ana Amélia, secretária Hernani Polo, nosso presidente da Federal Arroz, Henrique Dornelles, desde já parabenizo pela grandiosidade dessa festa, e o secretário de Política Agrícola, André Nassar. E a sua presença mais uma vez no Rio Grande do Sul, secretário, é a certeza que nós teremos um grande defensor em Brasília, porque o senhor está conhecendo os problemas que a lavoura do arroz passou aqui pelo Sul, e eu tenho muita confiança na sua pessoa, nessa solução tão desejada e tão necessária que nós precisamos de uma vez por todas aqui para a lavoura do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que temos vários gargalos no arroz: endividamento, preço mínimo, crédito, custo de produção e tributação. E para nossa felicidade, senador, a senhora traz esse tema ao Estado que produz em torno de 68% da produção brasileira. E ontem, aqui na Câmara Setorial, nós concluímos que não existe desabastecimento no Brasil. Algumas especulações nesse sentido para trazer mais uma vez importações ao Brasil. E essa guerra fiscal, além de ter uma guerra fiscal entre o Estado, ela também provoca a entrada de alguns países do Mercosul que se beneficiam com essa guerra fiscal entre os Estados para trazer produtos de fora. Por isso, em boa hora nós estamos tratando esse assunto, mas não podemos esquecer que isso é um dos gargalos do setor que muitas vezes tem um pouco mais alongado em função da sua situação maior a nível de Brasil. E nós não podemos esquecer de maneira nenhuma os nossos problemas caseiros. E o Sistema Farsul, através do nosso economista-chefe, o Antônio Luz, depois, nos painéis, vai mostrar o que nós, da Farsul, que estudamos o projeto, que mandamos sugestões para o projeto, ele vai mais detalhadamente mostrar o posicionamento da Casa. Muito obrigado, senador.